Boa noite para você também que está no vídeo. Que Deus abençoe a sua vida rica e abundantemente. Amados, hoje eu venho falar da alegria plena. E como ter essa alegria plena? Como conseguimos essa alegria plena, que é uma ordenança do nosso Senhor Jesus Cristo? Então nós vamos hoje abrir a nossa Bíblia no Evangelho de João, capítulo 15. Evangelho de João, capítulo 15, nós vamos ler o verso 9 ao verso 17. Todos se encontraram? Amém? Diz assim o texto: como o Pai me amou, também eu amei vocês. Permaneçam no meu amor. Se vocês guardarem os meus mandamentos, permanecerão no meu amor, assim como também eu tenho guardado os mandamentos de meu Pai, e no seu amor permaneço. Tenho-lhes dito estas coisas, para que a minha alegria esteja em vocês, e a alegria de vocês seja completa. O meu mandamento é este, que vocês amem uns aos outros, assim como eu os amei. Ninguém tem maior amor do que este, de alguém dar a própria vida pelos seus amigos. Vocês são meus amigos, se fazem o que eu lhes ordeno. Já não chamo vocês de servos, porque o servo não sabe o que o seu senhor faz, mas tenho chamado vocês de amigos, porque tudo o que ouvi de meu Pai, eu lhes dei a conhecer. Não foram vocês que me escolheram, pelo contrário, eu os escolhi e os designei, para que vão e deem fruto, e o fruto de vocês permaneça, a fim de que tudo o que pedirem ao Pai, em meu nome, Ele lhes conceda. O que eu lhes ordeno é isto, que vocês amem uns aos outros. O que eu lhes ordeno é isso, que vocês amem uns aos outros. Oremos, irmãos. Pai querido, Deus amado, mais uma noite eu lhe peço, tenhas misericórdia de mim. Tomai a minha vida em tuas mãos. Tomai o meu intelecto, os meus sentimentos, e tudo que venha a ser dito aqui nesta noite, venha do teu coração, Senhor, para os nossos corações. E que o Senhor venha a iluminar a cada um de nós, para que possamos, ó Pai, compreender tudo aquilo que o Senhor quer ministrar a cada um de nós. Ajuda-nos, ó Pai, a colocar em prática, e que essa palavra venha semear, venha estar semeada em nosso coração, e que venha frutificar, Senhor, para que possamos também falar dessa mesma palavra para outras pessoas, e que essas pessoas venham encontrar vida e vida em abundância. Pai, te pedimos pelos nossos irmãos que estão no Brasil, no mundo afora, pregando o teu evangelho, abrindo igrejas, discipulando vidas. Continue sustentando os teus servos, mantendo-os com as suas mãos poderosas, e que o seu evangelho, Santo Deus, continue sendo propagado aos quatro cantos desta terra. É o que nós lhe pedimos, em nome do seu Filho amado, nosso Senhor Jesus Cristo. Todos digam amém? Amém, graças a Deus. Podem se sentar, meus irmãos. Nós vamos ter o foco nesse versículo de João 15, versículo 11, onde Jesus diz: tenho-vos dito isso, para que a minha alegria permaneça em vós, e a vossa alegria seja completa. Essas palavras foram ditas, irmãos, pelo nosso Senhor Jesus Cristo. E é muito importante estarmos atentos quando Ele disse: porque
era um momento muito estranho para falar sobre júbilo. Era um momento muito estranho para falar sobre alegria. Porque depois de pouco tempo, ele estaria no escuro do Getsemane. Porque depois de pouco tempo, ele estaria ouvindo a zombaria, os insultos daqueles que o odiavam. Foi pouco antes das agonias do Calvário, quando ele falou, a minha alegria. E é muito significativo que nas Escrituras, esta foi a única vez que ele falou sobre sua alegria. Amados, quão extraordinário o fato de que a alegria do Senhor permanece nele em tempos tão difíceis de provação. E seu desejo e provisão para nós, isto é, para cada crente, é que sua alegria, que é tão diferente da alegria do mundo, seja a nossa alegria. Ele diz no verso, que a minha alegria permaneça em vós, e a vossa alegria seja completa. Amados, a alegria que Cristo dá, ela não está presa às circunstâncias que vivemos ou que possamos passar. Quando ele fala, a minha alegria, é uma alegria diferente, é uma alegria separada do mundo. E ele diz, permaneça em vós, porque somente através da alegria de Cristo, irmãos, nós somos completos, nós temos a verdadeira alegria. Ele é um manancial de vida eterna. A alegria, irmãos, de Cristo deve ser a característica predominante na vida de cada cristão. Devemos manter intacta a alegria do Senhor. Vezes estamos tristes, sombrios, desanimados. Quem nunca passou por isso? Amém? Aqueles momentos difíceis da vida. Às vezes você pode estar em um vídeo, está passando por um momento desse, um coração apertado, as lágrimas vêm, muitas das vezes se esconde até no quarto, ou das pessoas, dos familiares, para que não se preocupem contigo, mas a tristeza está lá dentro do coração, latejando. Como cristãos, irmãos, devemos ter a alegria de Cristo em todos os momentos. Jesus não está falando que nós não temos momentos de tristeza, não é isso que ele fala, mas que nós devemos expressar a alegria dele. Em Filipenses capítulo 4, versículo 4, o apóstolo Paulo diz assim, alegrem-se sempre no Senhor. Outra vez eu digo, alegrem-se. E todos aqui, já falei aqui algumas vezes, nesse momento que o apóstolo Paulo também fala sobre essa alegria, ele estava preso. Ele estava aqui num momento, normal, não deveria ser um momento de alegria, mas ele está aqui incentivando a igreja de Filipos a estarem alegres, e dizendo, alegrem-se, alegrem-se. Ele também escreve a carta à igreja de Tessalônica, em 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 16, ele diz o seguinte, estejam sempre alegres. E lá na igreja de Tessalônica, irmãos, os judeus perseguiam e matavam os cristãos, eles estavam morrendo. E o apóstolo diz, estejam sempre alegres. A alegria que Cristo dá, irmãos, é uma alegria diferente. A vida do cristão deveria manifestar a alegria do Senhor. A nossa vida tem plenos momentos de alegria, irmãos. Pode falar, mas pastor, e o momento que eu estou triste? Acontece. Jesus também entristeceu-se, e várias vezes na vida. No momento do Getsemane, ele estava ali, aí ele falava, a minha alma está com profunda angústia de morte. Estava muito triste. Quando Lázaro morreu, ele foi lá, ele estava triste, ele chorou.
momentos, irmãos, de tristeza. Mas a alegria do cristão, aqueles que estão em Cristo, é plena. A alegria nossa tem na conversão. Atos capítulo 8, versículo 39, diz aqui: quando saíram da água, o Espírito Santo, o Espírito do Senhor, arrebatou Felipe, e o eunuco não ouviu mais, e este foi seguindo o seu caminho cheio de alegria. Todos conhecem a história? Felipe, o Espírito Santo leva Felipe, né? O eunuco estava ali lendo o livro de Isaías, não entendia nada. Felipe chega para ele: deixa que eu te explico. E ele começa a explicar, e o eunuco ali, já olha, aqui está a água, o que impede de ser batizado? E aí aquele homem é batizado, e aqui diz a palavra, o texto, que o Espírito Santo, né, arrebatou Felipe novamente, e o eunuco continuou a sua vida alegre, o caminho cheio de alegria. Amados, nós temos que ter sempre em nossos corações a alegria da nossa conversão, lembrar de onde Cristo nos tirou, e de onde Ele nos trouxe, e de como Ele tem caminhado com cada um de nós. Amém, igreja? Segundo ponto, a alegria de ler a santa palavra de Deus. Irmãos, muitos dos nossos irmãos não têm a palavra de Deus. Não tem. Muitos dos nossos irmãos estão mundo afora com uma página da Bíblia e trocando entre eles porque são perseguidos. E nós temos que ter a alegria de ler a palavra de Deus. Em Jeremias capítulo 15, versículo 16, diz assim: achadas as tuas palavras, logo as comi. As tuas palavras encheram o meu coração de júbilo e de alegria, pois sou chamado pelo teu nome, ó Senhor, Deus dos exércitos. Queridos, quando nós mergulhamos na palavra de Deus, a tristeza ela bate em retirada, porque através da palavra de Deus diz aqui que o Senhor guarda os seus, o Senhor continua conosco, por mesmo em momentos difíceis, mesmo em momentos de angústia, o Senhor continua e se faz presente. Jeremias estava aqui no momento de angústia, no momento difícil, mas ele sabia que o Deus vivo estava com ele, e no momento de angústia ele foi para a palavra de Deus. Alegrem-se, irmãos, de ler a palavra de Deus, tenha essa alegria de meditar na palavra de Deus, porque como a própria palavra diz no Salmo 119, ela é lâmpada para os seus pés e luz para os nossos caminhos. Alegria em oração. João 16, versículo 24, diz o seguinte: até agora vocês me pediram, até agora vocês não pediram nada em meu nome. Pensem e receberão, para que a alegria de vocês seja plena. Queridos, muitas das vezes nós levantamos os nossos corações a tantas coisas infundadas, e às vezes nós não paramos e oramos: Senhor, ministra o meu coração, o que tu queres que eu ore? Senhor, me ajuda, eu quero ter mais intimidade com o Senhor. Senhor, eu não quero estar como aquela criança num comercial antigo que ficava me dá. Senhor, me ajuda a orar pelas nações, me ajuda a orar pelas pessoas que estão necessitadas. Me ajuda, sim, a amar uns aos outros como o Senhor me amou. Amados, quando nós temos a alegria na oração, a sua oração flui. A sua oração não é apenas 5 minutos, a sua oração não é apenas um agradecimento na mesa, a sua oração não é apenas ali antes de dormir e ponto, não, mas aquilo é contínuo. E a igreja necessita orar. Se nós queremos mudança e ver mudança, é necessário orar, individualmente e coletivamente.
Sem oração, irmãos, não tem mudança. Sem oração não tem mudança. Guarda isso que eu estou falando. Não tem mudança. O Senhor nos chama para uma vida de oração. O Senhor nos separou desse mundo para andarmos com Ele em intimidade. E a oração traz essa intimidade entre o homem e Deus. Amém, igreja? Alegria nas tribulações. Tiago, capítulo 1, versículo 2 diz assim: meus irmãos, tenham por motivo de grande alegria o fato de passarem por várias provações. Aí às vezes dá para falar com o Tiago, você está de brincadeira. O Tiago está falando, irmãos, porque as provações da vida, tudo aquilo que nós temos passado, a palavra também diz que não veio sobre as nossas vidas nenhuma tribulação que nós não conseguimos o quê? Suportar, não é assim? Então, se essa tribulação veio, se uma tribulação que nós estamos passando, irmãos, é porque Deus está nos aperfeiçoando. O Senhor está nos fazendo mais fortes. Tiago, ele continua nesse texto quando ele fala, porque a aprovação produz perseverança, a perseverança produz esperança, e a esperança gera fé. Agora, se não tem aprovação, se não tem a tribulação, o que acontece? Não tem perseverança. Se não tem perseverança, não tem o que, irmãos? Não tem esperança. E se não tem esperança, não tem fé. Ou seja, que crente seremos sem fé? Porque a palavra mesmo diz que é necessário ter fé, porque sem fé é impossível agradar a quem? A Deus. Então, alegrem-se na tribulação. Pastor, está difícil o negócio. Alegrem-se. Continue se alegrando, porque uma hora tem fim. Um momento Deus entra. Um momento Deus diz: haja paz. E aí, quando Ele fala, irmãos, acaba tudo. Tudo fica tranquilo. O mar revolto se acalma. O vento forte se acalma. Alegria no serviço. 2 Coríntios capítulo 1, versículo 24, o apóstolo Paulo diz o seguinte: não que tenhamos domínio sobre a fé que vocês têm, mas porque somos cooperadores da alegria de vocês, porque pela fé vocês estão firmes. Queridos, tudo o que nós fazemos como igreja de Cristo, em prol dos irmãos, em prol das pessoas que muitas das vezes estão vendo, são edificadas, isso tudo tem que ser gerado e feito com alegria. Isso tudo tem que ser gerado e feito porque não é para homens, é para Cristo. Nós fazemos para Deus. E Paulo está aqui falando para a igreja de Corinto: olha, não que tenhamos domínio sobre a fé que vocês têm, mas porque somos cooperadores da alegria de vocês, porque pela fé vocês estão firmes. A fé do ensino, aquilo que Paulo ministrou no coração daquela igreja, mesmo diante de tantas circunstâncias. Nós estamos estudando sobre Coríntios, né? Vimos que cada coisa terrível acontecia ali, e mesmo diante daquelas coisas tão terríveis, ele estava ali, e eles estavam firmes. Então, continuem alegres. Nós vemos cada coisas tristes aí fora, não é? Alguns, né, vídeos hoje em dia na internet, quantas coisas terríveis, mas se alegre com a verdadeira igreja de Cristo, com a verdadeira noiva de Jesus Cristo. Amém, igreja? É isso que Paulo está falando. Se alegre. Cooperadores da alegria. A alegria, temos que estar alegres no fim do caminho. Hebreus capítulo 12, versículo 22, diz o seguinte: pelo contrário, vocês chegaram ao monte Sião e à cidade do Deus vivo, a Jerusalém celestial e a milhares de anjos. Vocês chegaram à Assembleia festiva. Queridos, o escritor aos Hebreus está falando o seguinte: que quando ele entrarmos a Canaã celestial,
a Jerusalém celestial, é com alegria. Nós um dia, quando chegarmos à nossa hora, seremos recebidos com alegria. A jornada da nossa vida, nós temos que continuar com alegria, porque um dia estaremos face a face com o nosso Senhor. Se pertencemos ao Senhor, devemos sempre, irmãos, sempre nos regozijar, sempre estarmos alegres. Qual é a alegria de Cristo que os cristãos deveriam viver? A primeira é a alegria do nosso Senhor, que Ele fala que a minha alegria permaneça em vocês. Não deixe, irmãos, as circunstâncias tirarem a alegria de Cristo da sua vida, do seu coração. Jesus diz: minha alegria é em vós. A vida cristã é a vida do Senhor Jesus Cristo em um homem ou uma mulher. Em Gálatas capítulo 2, versículo 20, Paulo escreve: logo já não sou eu quem vivo, mas Cristo vive em mim. E esse viver que agora eu tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou, que se entregou por mim. Ou seja, o meu viver, o nosso viver, irmãos, é para Cristo. É para Cristo. Colossenses capítulo 3, versículo 4, o apóstolo também escreve, o apóstolo Paulo escreve dizendo: quando Cristo, que é a vida de vocês, se manifestar, então vocês também serão manifestados com Ele em glória. Quem é a nossa vida, irmãos? Cristo. Cristo. A alegria cristã, irmãos, é a alegria de Cristo. E isso significa que essa alegria profunda, é permanente, ela não é encontrada em mais ninguém senão no nosso Senhor Jesus Cristo. Existem outros tipos de alegria, com outras origens, mas eu te garanto que essas alegrias, elas são passageiras, são momentâneas, mas a alegria que é encontrada em Cristo Jesus, ela é eterna, ela é permanente. E o Senhor, Ele fala também da plenitude de alegria. No verso 11 Ele diz: e que a vossa alegria seja completa. Há uma grande diferença entre a plenitude de alegria. Uma vasilha, irmãos, pode estar meio cheia, ou completamente cheia, ou transbordar. Não é assim? A gente coloca uma vasilha para encher, esquecer ela lá, ela vai transbordar. O desejo do nosso Senhor, o que Ele nos ordena, é que venhamos experimentar da plena alegria de Cristo Jesus em nossas vidas. É de sermos plenos. É de sermos plenos. Não contentarmos com a alegria nos nossos calcanhares, nos nossos joelhos, mas é estarmos submersos na alegria de Cristo Jesus. O salmista, ele diz no Salmo 16, versículo 11: tu me farás ver os caminhos da vida, na tua presença há plenitude de alegria, à tua direita há delícias perpetuamente. Ele está falando que o Senhor nos conduz a esse caminho de alegria, o caminho, a verdade e a vida, Cristo Jesus. Ele fala: à tua direita. Quem está à direita do Pai, irmãos? Jesus. Há delícias perpetuamente. Ele conquistou isso para nós na cruz do Calvário. A eternidade. Irmãos, lá no céu nós não vamos sentir calor. Lá no céu nós não vamos sentir frio. Lá no céu
será tudo perfeito. Nós vamos viver uma vida eterna, eterna com o nosso Senhor. Essa vida é muito passageira, é rápida demais. Eu pisquei, já estou indo aí para junho fazer 50 anos. É rápido demais. Nós temos que, em todo momento, estar atento e a viver na plenitude do Espírito, na plenitude da alegria de Cristo. Em João, capítulo 17, versículo 13, o Senhor diz o seguinte: mas agora vou para junto de ti, e isto falo no mundo, para que eles tenham a minha alegria completa em si mesmos. Ou seja, a oração sacerdotal de Cristo, ele falou: olha, Pai, que eles tenham a alegria completa. A alegria. Pedro também diz em 1 Pedro capítulo 1, versículo 8: mesmo sem tê-lo visto, vocês o amam, mesmo não o vendo agora, mas crendo nele, exultam com uma alegria indescritível e cheia de glória. É essa alegria que em todo momento nós devemos buscar andar em Deus. Essa alegria que o mundo não entende. É a alegria que mesmo quando os ventos batem na nossa porta, as dificuldades estão na nossa porta, nós permanecemos em Cristo Jesus e alegres no Senhor. A alegria do nosso Senhor é uma alegria que não passa, ela é permanente. Que a minha alegria permaneça em vós. E a palavra permanecer está nesses versículos 4, 5, 6, 7, 9 e 10. Permanecer nele e ele permanecer em nós significa que a alegria, que a sua alegria estará sempre em nossos corações. Nossa alegria não é uma experiência intermitente, mas ela é permanente. É uma alegria que não é afetada pelas circunstâncias. João, no Evangelho de João, capítulo 16, versículo 22, diz assim: assim também agora vocês estão tristes, mas eu vos verei outra vez, e o coração de vocês ficará cheio de alegria, e ninguém poderá tirar essa alegria de vocês. Jesus estava falando isso para os seus discípulos, falando sobre a sua crucificação, estava preparando a cada um deles, dizendo: olha, tudo que eu estou falando para vocês é pesado demais, é doloroso demais. Agora o coração de vocês estão tristes, sim, estão tristes, mas será por um momento. Logo para o momento em como vocês vão me ver novamente. Ele estava falando da ressurreição. E vocês vão se encher de alegria novamente. E esta alegria ninguém poderá tirar de vocês. A alegria que Cristo dá, irmãos, ninguém tira dos vossos corações. Jesus não está falando que nós não ficaríamos tristes, que nós não passaríamos momentos difíceis, que não haveria tristeza, mas que a alegria dele, que regenera todas essas coisas dentro de nós, está viva dentro dos nossos corações, está viva de todos aqueles que são salvos em Cristo Jesus, que reconhecem Jesus como seu único e suficiente Salvador. Está viva sobre aqueles que estão passando momentos difíceis, momentos impensáveis. Somente a alegria do Espírito Santo pode colocar em comunhão a mulher de verdade, dar continuidade à vida. Esses primeiros seguidores de Jesus passaram por muitas provações. Os apóstolos passaram por muitas provações. Se nós olharmos, irmãos, a história da igreja é com muita provação. Muita provação. A igreja verdadeira, desde os apóstolos, é com muita provação. Mas ele lhes disse que nada poderia tirar a alegria deles. Nada pode tirar a alegria dos nossos corações. Na morte nem o momento algum, nem a tribulação ou a angústia podem separar-nos do amor de Deus que está em
povo escolhido, geração eleita, para se assentar nas regiões celestiais. Somos incomparáveis, inseparáveis do amor de Deus, o nosso Pai. Nós já fomos comprados, nós já fomos separados, nós já fomos lavados, nós já fomos remidos pelo sangue do nosso Senhor. Por isso ele fala que a alegria dele permanece em nossos corações. As três ilustrações da alegria cristã e o fato da alegria de Cristo que nos é afetada não por circunstâncias externas. Em João 15:11, como vimos, o Senhor experimentou a alegria a caminho da cruz. Ele estava indo para a cruz. E ele estava ali alegre, porque mesmo no momento tão difícil que ele ia passar, Hebreus diz, o livro de Hebreus diz que ele não se importou com a vergonha que ia passar pela glória que estava esperando. Estou trocando aqui, não estou me lembrando do verso inteiro, mas o verso quer dizer isso. Vocês já imaginaram, irmãos, o que está esperando para nós? Ou se Jesus rasgar os céus e descer agora, o que está esperando para nós? Você já imaginou que o Senhor nos separou para uma vida eterna com Ele? Em João 17:13 diz: mas agora vou para junto de ti, isto falo no mundo para que eles tenham a minha alegria completa em si mesmos. Lucas capítulo 10, versículo 20. No entanto, alegrem-se, não porque os espíritos se submetem a vocês, é sim porque o nome de cada um de vocês está registrado nos céus. Os discípulos estavam ali voltando da comissão e vendo ali que os demônios, se submetiam ao poder que Cristo nos tinha conferido e que nos conferiu. Mas o que ele falou: olha, vocês não tem que estar alegre por isso, não. Vocês têm que estar alegres porque o nome de vocês está no rolo do livro da vida. Amém, igreja? É essa a verdadeira motivação, essa verdadeira alegria. Que o nosso nome está no livro da vida. Não deixe que a tua alegria dependa de algo terreno, irmãos. Não deixe que a sua alegria dependa de algo temporário. Porque isso passa. Tudo aqui é passageiro. Tudo é passageiro. Se alegre porque o seu nome está no livro da vida. Lembrem de Paulo e Silas, já falei isso aqui várias vezes na igreja. Paulo e Silas na prisão, Atos 16, 25. Tinham tudo também para dar Cristo. Foram açoitados injustamente, foram jogados na masmorra injustamente, e no pior lugar da masmorra. O que eles fizeram? Ficaram se lamentando, chorando: ó Deus, ó salva-vida. Não, eles cantaram. Às vezes, irmãos, quando as tristezas batem na porta, mas você está ouvindo também nesse vídeo, se a tristeza batendo, está muito forte a sua porta, então louvor ao Senhor, cante a Deus, comece a orar, busque a Jesus de todo o seu coração, porque essa alegria, a alegria de Cristo, ela não depende das circunstâncias que vivemos, ou que venhamos a passar. E Deus usa muitas das vezes esses momentos difíceis da nossa vida e abençoa para que outros se acheguem. Ele manifesta a glória dele em nossa vida. Eu creio que nesse período aqui, Paulo e Silas na prisão fala do carcereiro, da família do carcereiro que se converteu, mas eu creio também que cada um daqueles presos que estavam lá dentro ficaram impactados. Aqueles homens não saíram correndo, ficaram lá impactados. Continue crendo.
Continuem buscando a Jesus de todo o vosso coração. No livro do profeta Isaías, capítulo 61, versículo 3, diz o seguinte: e a pôr sobre os que choram em Sião uma coroa em vez de cinzas, óleo de alegria em vez de branco, óleo de alegria em vez de branco, manto de louvor em vez de espírito angustiado. Eles serão chamados carvalhos de justiça, plantados pelo Senhor para a sua glória. Irmãos, a árvore, se não é a mais, mas é uma das mais resistentes, é o carvalho, né? É uma árvore que, móvel, né? Quando fala assim, o móvel dessa madeira dura séculos. Isaías está falando que nós somos carvalhos de justiça, plantados não por qualquer um agricultor, mas plantados pelo Senhor para a glória dele. Para a glória dele. O Senhor, Ele é mestre, irmãos, em transformar o nosso pranto em alegria, a nossa cinza em júbilo. O corinho antigo, estou terminando aqui, que diz, né? Meu pranto transformou em alegria, e assim as cinzas em vestes de louvor. Meus pecados perdoou, e hoje celebra-te, Senhor. Com óleo fui ungido, sim, com óleo de alegria, com óleo de louvor. Sou agora sacerdote e pedras vivas na casa do Senhor. Amém, Padre? Queria encerrar esse culto lendo com vocês João 15, versículo 9. Diante, para ficar fixado em nossas mentes. O verso 8 em diante, irmãos. Nisso é glorificado meu Pai, que vocês deem muito fruto, e assim mostrarão que são meus discípulos. Como o Pai me amou, também eu amei vocês. Permaneçam no meu amor. Se vocês guardarem os meus mandamentos, permanecerão no meu amor, assim como também eu tenho guardado os mandamentos de meu Pai, e no seu amor permaneço. Tenho-lhes dito essas coisas para que a minha alegria esteja com vocês e a alegria de vocês esteja completa. O meu mandamento é este: que vocês amem uns aos outros assim como eu os amei. Ninguém tem maior amor do que este, de alguém dar a própria vida pelos seus amigos. Vocês são os meus amigos, se fazem o que eu lhes ordeno. Já não chamo vocês de servos, porque os servos não sabem o que o seu Senhor faz, mas tenho chamado vocês de amigos, porque tudo o que ouvi de meu Pai eu lhes dei a conhecer. Não foram vocês que me escolheram, pelo contrário, eu os escolhi e os designei para que vão e deem fruto, e o fruto de vocês permaneçam, a fim que tudo o que pedirem ao Pai em meu nome Ele lhes conceda. O que eu lhes ordeno é isso: que vocês amem uns aos outros. Se o mundo odeia vocês, saibam que antes de odiar vocês, odiou a mim. Se vocês fossem do mundo, o mundo amaria o que era seu, mas vocês não são do mundo. Pelo contrário, eu deles os escolhi, e por isso o mundo odeia vocês. Lembrem-se da palavra que eu disse a vocês: o servo não é maior do que o seu senhor. Se perseguiram a mim, também perseguirão vocês. Se guardaram a minha palavra, também guardarão a de vocês. Tudo isso, porém, farão com vocês por causa do meu nome,
porque não conhecem aquele que me enviou. Se eu não tivesse vindo e lhes falado, eles não teriam nenhum pecado, mas agora não tem desculpa do seu pecado. Quem odeia a mim, também o meu Pai. Quem odeia a mim, odeia também o meu Pai. Se eu não tivesse feito entre eles as obras que nenhum outro fez, eles não teriam nenhum pecado, mas agora não somente viram, como também odiaram tanto a mim como meu Pai. Isso, porém, é para que se cumpra a palavra escrita na lei deles: odiaram-me sem motivo. Quando, porém, vier o Consolador, que eu enviarei a vocês da parte do Pai, o Espírito da verdade, que dele procede, esse dará testemunho de mim, e vocês também testemunharão, porque estão comigo desde o início. Amados, Jesus diz, ele fala, que o mundo, ele é nosso inimigo, que o mundo nos odeia. Nós não podemos, irmãos, brincar com aquilo que odiou o nosso Senhor. Mas nós temos que permanecer o nosso coração em alegria em Cristo Jesus. Porque o mundo, ele está aí para entristecer o nosso coração. Ele está aí para iludir as nossas vidas. Ele está aí para tirar do caminho que é Cristo Jesus. Continuem, queridos, firmes em Cristo, olhando para Ele, seguindo a Ele, porque somente nele teremos e temos a alegria. Amém, igreja? Vamos orar, para encerrar aqui no vídeo, e depois estarmos orando aqui juntos. Senhor, nós declaramos que sem Ti nada podemos fazer. Senhor, nós te pedimos em nome de Jesus, se porventura aqui em nosso meio ou alguém no vídeo está com uma profunda tristeza em seus corações, nós te pedimos, Senhor, que o Senhor venha trazer a alegria do seu coração para cada um desses corações e renovar a todo momento, Senhor, a tua presença, para que mesmo em momentos difíceis, mesmo em momentos de angústia, mesmo em momentos, Senhor, de tristeza, possamos estar alegres em Ti, porque quando estamos em Ti, temos o conhecimento de que tudo isso é passageiro, e que os nossos olhos, Senhor, estejam sempre colocados na eternidade, sempre colocados no Senhor. Continua, Senhor, operando em cada vida, em cada irmão, em cada irmã, em cada família aqui representada. Senhor, te pedimos que o Senhor continue operando, ó Pai, cada milagre necessário, porque nós também declaramos a nossa dependência do Senhor, e dependemos dos Seus milagres, dependemos da Sua glória manifesta em nossas vidas, assim como o Senhor diz nas Suas palavras. Continua, Pai, movendo em nossas vidas, em todo momento, e que este mundo, Senhor, continue vendo a Sua glória manifestada em nossa casa, Pai, em nossas vidas e na nossa amada igreja. Nós colocamos as nossas vidas diante das Suas mãos mais uma vez, e desde já lhe agradecemos por tudo, em nome de Jesus. Todos digam amém? Amém, amém, graças a Deus. Deus abençoe a todos, uma boa noite para vocês que estão no vídeo, para você que está aqui na igreja.